Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gabriel e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças entre um Tile Window Manager e um Desktop Environment, ou um gerenciador de janelas versus, entre aspas, uma interface gráfica ou ambiente gráfico, depende de como você preferir chamar. Vocês vão notar algumas vezes durante esse vídeo que eu posso falar uma Tile Window Manager ou um Tile Window Manager. Eu tenho mania de chamar no feminino, mas não necessariamente é o certo. Eu sei que o certo é no masculino. É só uma preferência minha mesmo, um costume no caso, de como eu prefiro falar. Mas a principal diferença de alguém que está saindo de um Desktop Environment para ir para um Tile Window Manager é justamente isso que está na tela de vocês. É uma tela em branco e você vai ter simplesmente o gerenciamento de janelas, seja em Tiling ou em Floating. Por padrão, claro, esse gerenciamento de janelas acontece em modo Tiling. Então, vai ser basicamente isso aqui que vocês estão vendo, tá? Onde você vai ter o terminal sendo meio que o padrão, onde você vai usar a sua mod key, que você pode escolher qual é, Se vai ser Ctrl, Shift, Super, Alt e por aí vai, e o Enter. Isso aqui é um Tile Window Manager. E claro, você também pode usar isso em Float Mode, por exemplo, desse jeito aqui, como eu estou mostrando para vocês, Mas o padrão seria no modo Tiling, justamente por isso o nome Tile Window Manager. Indo para o lado Desktop Environment da conversa, rapidamente, você não vai ter essa organização, a menos que você utilize um Desktop Environment que tenha essa função ativa, por exemplo, como está acontecendo no PopOS com o Cosmic, onde você tem a opção de escolher o Tiling através do PopShell. No caso do KDE, do GNOME, não tem, Então, você vai ter janelas muitas vezes sobrepondo uma a outra, ou você vai ter a opção, inclusive, de abrir janelas centralizadas. Então, você pode ter uma janela aqui, mas a próxima janela, que seria essa aqui, ela vai abrir diretamente aqui no meio da tela. É basicamente isso. Outra diferença clara que você percebe é que no modo mais puro de um Tile Window Manager, ele não vai te oferecer nada além do gerenciamento das janelas, Ele vai te oferecer apenas as janelas sendo abertas e fechadas em um modo Tiling e um modo Floating. No Desktop Environment isso não acontece. No Desktop Environment, até mesmo se você pegar o mais popular, por exemplo, até abrir o Firefox aqui para trazer um pouco de visual, falando visualmente, o GNOME 41, se a gente abrir aqui, você vai ver que ele já abre diretamente nessa tela aqui, que eu estou mostrando para vocês, que seria basicamente uma tela de menu, onde você tem aqui embaixo uma dock, você tem as áreas de trabalho, você tem um menuzinho de busca. Tudo isso aqui você tem em um Desktop Environment, seja no GNOME, seja no KDE, seja no XFCE, claro, com suas diferenças. O KDE traz um painel inferior, onde você pode adicionar coisas, você pode modificar a posição, você tem entre aspas, um menu, onde você entra e faz suas buscas. Você tem todas essas informações. Isso não acontece numa Tile Window Manager ou num Tile Window Manager. Por padrão, se a gente pegar o que seria o mais puro entre as Tile Window Managers, que seria o BSPWM, você não teria nem o painel. No caso de outras Tile Window Managers, você tem um painel, como por exemplo no Awesome WM, que é o que eu utilizo, o i3, o Xmonad, todos eles trazem por padrão um painel superior ou inferior para a sua utilização. Vocês viram numa série de vídeos passados aqui no canal que eu testei o QuiTile e ele também já vem com um painel próprio. E esse é o máximo que um Tile Window Manager vem, Outro ponto que você vai ter de diferença seria em relação aos arquivos de configuração. Se você utiliza, por exemplo, o GNOME, você vai ver que o GNOME tem a opção do GNOME Settings, que seria basicamente isso aqui, onde você... Deixa eu até abrir aqui, pedir licença aqui ao Linux para usar essa imagem dele, onde você tem a opção de settings, onde você modifica notificações, background, sound, power, etc. Isso não acontece dentro de um Tile Window Manager. O que você tem de mais simples aqui para fazer modificações seria a utilização de um arquivo de configuração, como por exemplo esse que eu estou mostrando para vocês, que no caso é o rc.lua, aqui do Awesome WM. Todas as modificações que eu quero fazer, elas são feitas através desse arquivo de configuração. Claro, modificações que vêm por padrão dentro do sistema. Eu não estou falando de modificações com papel de parede ou coisas do tipo, que é um ponto que eu ainda vou chegar. Então, se eu quiser, por exemplo, modificar os gaps, eu venho aqui e modifico os gaps.
eu boto aqui aplicativos para iniciar junto com o sistema. Então, como você pode ver, é tudo feito através de um arquivo de texto, né, de um config file, diferente do que acontece no Desktop Environment. Então, visualmente falando, pode ser que o Desktop Environment seja mais agradável, tá? Não necessariamente para todo mundo. Eu, por exemplo, prefiro arquivos de configuração, não é à toa que eu utilizo um Tile Window Manager. Eu não utilizo porque eu acho legal, eu utilizo porque eu acho mais simples, eu acho mais fácil de entender. Pelo menos é o jeito que eu prefiro, eu acho mais cômodo. Mas eu sei que tem gente que não prefere, eu sei que tem gente que nunca se acostumou com isso, e eu acho isso perfeitamente normal também, porque, querendo ou não, visualmente falando, quando você entra em um menu, vamos dizer assim, como por exemplo esse aqui, claro, você já tem aqui, esse aqui abriu bem pequeno, você já tem aqui tudo o que você quer. Você tem os seus aplicativos, a forma de baixar aplicativos é muito mais simples também, e esse é um ponto. Baixar aplicativos. Num Tile Window Manager, você não necessariamente vai ter uma loja. Tem casos em que você consegue abrir o PAMAC, por exemplo, dentro de um Tile Window Manager. Mas o padrão, diferente do que acontece no Desktop Environment, como, por exemplo, você ter a Gnome Software, ou você ter a loja do Cinnamon, ou você ter a Pop Shop, você ter esse tipo de coisa, você não tem isso por padrão em um Tile Window Manager. O que você tem numa Tile Window Manager é o terminal para você fazer a busca. Então, se eu quiser baixar aqui o Firefox, o que eu vou ter que fazer vai ser baixar aqui o Firefox, primeiro, claro, fazendo uma busca dele, para depois fazer a instalação. Esse é um ponto também de diferença. E aqui a gente chega a outro ponto, que seria a quantidade de aplicativos que vem instalados. Um gerenciador de janelas nada mais é do que um gerenciador de janelas, como o próprio nome já diz, então ele não vem com nada. Tudo que ele vem, claro, é como eu falei já no começo do vídeo, é com o gerenciamento de janelas. Então ele não vem com o Firefox, ele não vem com nenhum aplicativo que seria por padrão. Então quando eu utilizo aqui no canal, quando eu mostro para vocês aqui no canal, por exemplo, o Alexa Appearance, o Alexa Appearance não é algo padrão, ele não vem instalado por padrão, a não ser que você esteja utilizando uma distro que te ofereça isso por padrão dentro de uma ISO. Por exemplo, o Arco Linux, que é uma distro de aprendizado, uma distro voltada para o aprendizado de Tile Window Managers, ele vai te dar por padrão todos esses aplicativos que te facilitam a vida na utilização de um Tile Window Manager. Mas não necessariamente isso é padrão do gerenciador de janelas dos Tile Window Managers. Isso simplesmente é algo que te ajuda. A origem desses aplicativos não é uma Tile Window Manager, não é um Tile Window Manager. Esse aqui, por exemplo, que é o Alexa Appearance, ele é feito para o LXDE. A gente utiliza ele aqui porque funciona, mas ele não é feito para isso, ele não é feito para o Awesome, ele não é feito para o i3, ele é feito para o LXDE, que é um Desktop Environment. A mesma coisa vale para outros tipos de programas. Então, por exemplo, esse menu que eu estou utilizando aqui é o ROF. O ROF é um menu que é feito para Tile Window Managers porque não vem por padrão nenhuma. Você não tem um ROF vindo por padrão para a sua utilização diária. Você não tem um menu. Tudo que você precisa fazer, você teria que basicamente abrir o terminal e digitar o que você quer abrir. Então, por exemplo, Firefox, ele vai abrir aqui. E é assim que funciona. Se você quer ter algo a mais do que o simples gerenciamento de janelas, você tem que começar a fazer o download dessas coisas. O Alexa Appearance para personalizar o seu sistema, você tem que ter o Nitrogen para mudar papel de parede, você tem que ter... como é que eu vou dizer mais coisas aqui? O ROF para ser o seu menu, tem que baixar diversas coisas para fazer essas mudanças. Por exemplo, Qt 5 Settings. O Qt 5 Settings é algo que já nos leva ao próximo ponto, que seria a modificação de programas em Qt. Você pode ver que eu tenho aqui um programa que também não é feito para uma Tile Window Manager, que tem aqui o estilo GTK2, que eu botei, que é para ele se igualar aos aplicativos GTK. Por que isso nos leva ao próximo ponto? O próximo ponto seria a conformidade, vamos dizer assim, desses aplicativos. Se você utiliza o Gnome, estou sempre usando o Gnome como exemplo porque talvez seja o mais popular, você vai ter uma conformidade maior. Não sei se conformidade seria a palavra, mas você teria um design completo, vamos dizer assim, para o seu sistema. Se você abrir o Nautilus, se você abrir o Gnome Boxes, se você abrir o Gnome Games, se você abrir até mesmo o Firefox, se você abrir as aplicações que foram feitas para o Gnome, vocês vão ver que todas elas apresentam o mesmo design e você não precisa se preocupar com isso. Se você, claro, mudar um tema de um, vai mudar o tema de todos,
desde que eles não sejam sandbox, como por exemplo o Flatpak, e aí você vai ter que fazer a alteração por conta própria através do próprio Flatpak. Mas, no geral, o sistema já te traz aplicativos e esses aplicativos já possuem o mesmo design, então você não precisa se preocupar com isso. Isso não acontece no Tile Window Manager. A utilização no Tile Window Manager, ele vai te obrigar a fazer essas personalizações para que você não tenha algo muito cru, né? E que você não tenha também essas diferenciações. Então, por exemplo, se eu tenho um aplicativo em Qt, provavelmente ele vai ter um design diferente de um aplicativo em GTK aqui no Tile Window Manager. Não que isso não aconteça também, até porque são aplicativos desenvolvidos de forma diferente, né? Mas lá você não tem a necessidade de utilizar os dois. Eu acho que essa seria a questão. Aqui você tem essa necessidade porque, como eu disse, nada é feito diretamente para um Tile Window Manager em especial. Não é algo feito para o Awesome, não é algo feito para o i3, é algo feito para a utilização. A não ser, claro, que seja algo muito especial, como, por exemplo, o i3 Blocks, que é o menu do i3, que é feito geralmente para isso. Mas eu acho que deu para entender bem até onde eu quero chegar. E aí, claro, já dá para se notar que uma diferença grande é que um Tile Window Manager não te oferece uma interface GUI em muitas das suas modificações. Então, como eu mostrei, por exemplo, o rc.lua em comparação com o GNOME Settings. Você não tem uma interface para fazer isso, você tem que fazer isso através dos arquivos de configuração. Outro ponto, e eu acho que aqui é um ponto que faz muita gente decidir por um Tile Window Manager ou não, é a utilização maior do teclado. O teclado aqui no Tile Window Manager é muito mais utilizado. Você pode ver que sempre que eu estou fazendo os vídeos, dificilmente eu utilizo o mouse para abrir coisas, porque eu tenho minhas teclas de atalho. De cara, pode parecer complicado, afinal de contas, decorar um monte de teclas de atalho não é algo que a gente quer fazer o tempo todo, mas depois de um tempo você percebe como isso se torna algo natural. Então, eu sei, por exemplo, todas as minhas teclas de atalho aqui, que não são tantas assim, mas eu sei todas, eu sei o que eu preciso fazer. E claro, eu não preciso criar uma tecla de atalho para cada aplicativo. Eu tenho aqui para o Firefox, que seria o meu Super F1, eu tenho aqui o meu Super F2, que vai abrir aqui o Nemo, né? Eu tenho aqui algumas outras teclas de atalho já para mostrar scripts, por exemplo, Shift M vai aumentar o volume, Shift N diminui o volume, Shift B me mostra o consumo de memória RAM, o Shift V que vai abrir para mim aqui o meu ROF bits, e por aí vai. Então eu tenho aqui também, por exemplo, Super Enter abre o meu terminal, Super P abre o ROF, que seria o ROF de Run, né, que seria o que roda os aplicativos, o Super R que vai abrir para mim aqui os meus arquivos de configuração, ou seja, eu não preciso setar a tecla de atalho diretamente para cada um desses arquivos, né? Eu tenho todos eles aqui juntos, no mesmo ROF files, vamos dizer assim. Então tem essa diferença. E claro, como eu falei, eu não preciso setar teclas de atalho para todos os aplicativos. Eu posso utilizar o ROF aqui e botar para abrir aqui a captura de tela. Então, isso aqui é algo dos mais simples. E como vocês podem ver, eu utilizo diversos aplicativos aqui de interfaces gráficas diferentes. Por exemplo, eu tenho o Gnome Boxes, que é claramente do Gnome. Eu tenho o Personalizar Visual, que seria o Alexa Appearance, que é do LXDE. Eu tenho o Captura de Tela, que também seria do Gnome. E por aí vai. Já para exemplificar o que eu falei agora há pouco. E claro, como eu falei, o uso do teclado vai ser muito mais utilizado aqui. Só que isso leva a um ponto muito positivo, pelo menos para mim, que é uma curva de aprendizado maior. Eu tenho aqui instalado para mostrar para vocês o Leafpad. O Leafpad nada mais é do que um editor de texto como o Gnome tem, como o XFCE tem, como o KDE tem. Honestamente eu nem lembro o nome deles, eu sei que eles existem e eles são muito bons. Não estou falando que eles não são de edit nome. Não é que eles não sejam muito bons, eles são muito bons também. Mas, por exemplo, se você está aqui utilizando uma Tile Window Manager, você pode começar utilizando o Leafpad. E provavelmente você vai continuar utilizando o Leafpad sem problema nenhum, e não há nada de errado nisso, é bom deixar isso claro. Cada um utiliza o que quer, tá? Você não tem nenhum problema em utilizar isso. Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte: a partir do momento que você começa a se adaptar às teclas de atalho, você começa a se adaptar aqui a abrir o terminal sempre. Você começa a rodar aqui comandos que vão atualizar o sistema em vez de entrar na loja de aplicativos para isso. Se você começa a utilizar monitores do sistema, por exemplo, via terminal, quando de pouquinho em pouquinho que você começa a mexer, ele vai te dando cada vez mais força para você
utilizar mais o teclado. Então vai chegar num ponto que, sem pressão nenhuma, sem necessidade alguma de utilizar, na verdade, você vai querer testar o Vim, você vai querer testar o Nano, você vai querer testar o Emacs, você vai querer testar editores de texto que têm versões ou que são utilizados via terminal. Então, por exemplo, se eu entrar aqui no Vim, deixa eu ver, .config, awesome, rc.lua, só um exemplo aqui. Se eu entrar aqui no rc.lua com o Vim, eu posso utilizar, claro, o meu mouse aqui para ir descendo, sem problema algum. Mas você vai começar a perceber que as teclas de atalho acabam sendo mais úteis. Então, você acaba automaticamente, naturalmente, você acaba passando a utilizar mais o teclado para mais coisas. E depois de um tempo você acaba percebendo, talvez, não quer dizer que seja realmente isso, mas talvez você perceba que utilizar o teclado pode ser mais fácil. Não estou dizendo que é, estou dizendo que pode ser mais fácil para o seu workflow, para o seu dia a dia. Eu prefiro, só que eu não utilizo uma atalho Window Manager há muito tempo. Tem um ano que eu estou utilizando, um pouco mais de um ano que eu estou utilizando atalho Window Managers, e honestamente eu me adaptei muito bem a isso. Eu sei que tem muita gente que se adapta, tanto que muitas das pessoas que utilizam atalho Window Managers dificilmente voltam para Desktop Environment e se sentem confortáveis, porque a utilização do teclado acaba sendo muito importante. Então, esse também é um ponto que é importante deixar claro. A curva de aprendizado é maior, e não só em teclas de atalho, não só na utilização do teclado, acaba sendo maior porque você precisa ter um mínimo de conhecimento, e esse mínimo de conhecimento vem, claro, através da utilização, na questão dos seus próprios arquivos de configuração. O arquivo de configuração do Awesome WM é escrito em Lua. Quando eu comecei a utilizar, eu não tinha um mínimo de conhecimento em Lua, e honestamente o que eu sei hoje é menos de 1%, mas já é um pouco mais do que eu conhecia antes, né? Então, querendo ou não, você aprende isso automaticamente, você aprende isso naturalmente. Você nem percebe que isso se torna um aprendizado porque você simplesmente vai utilizando no seu dia a dia e vai se tornando algo cada vez mais comum para você. Se você utilizasse, por exemplo, o Xmonad, você teria um aprendizado maior em Haskell. Então, vai depender muito, claro, da que você estiver utilizando. Um aprendizado, por exemplo, que eu tive, eu posso dizer isso, foi em relação a criar scripts, a utilizar scripts. Eu não tinha o mínimo de conhecimento de scripts antes de utilizar um Atalho Window Manager, por mais que eu já tivesse certo interesse. Eu assistia muitos vídeos, né? Eu assisto muitos vídeos de outros canais muito bons. Então, por exemplo, hoje eu já tenho aqui alguns scripts que não são scripts que são grande coisa, são scripts bem pequenos. Por exemplo, o de memória RAM aqui, 2 linhas, o de CPU, 2 linhas, o de volume e de tempo aqui, ó, 1 linha. Isso aqui, né? Isso aqui, você olha para isso aqui e você pensa, pô, peraí, né? Mas só que isso aqui já é o suficiente para mim. Shift D me mostra ali o tempo, né? Me mostra ali o que dia é, o calendário e tudo mais. Então, são coisas que você acaba descobrindo como se utilizam. Eu não sabia que tinha que ter um Notify Send para mostrar isso, por exemplo. Pode parecer algo besta, mas é algo que no começo a gente não sabe nem que existe. E quando a gente passa a perceber que existe, se torna um aprendizado maior. Claro que eu estou puxando sardinha para uma Atalho Window Manager, é o que eu utilizo. Não disse que seria algo tão imparcial assim. Mas outra coisa que é bom deixar bem explicado aqui para não causar dificuldades. Atalho Window Managers e Desktop Environments não são opostos. Pelo contrário, o Atalho Window Manager ele vai te trazer uma experiência crua de um gerenciamento de janelas, enquanto um Desktop Environment vai te trazer uma experiência mais completa desse gerenciamento de janelas. O gerenciamento de janelas continua, é feito por cima do gerenciamento de janelas e vai te dar mais coisas. Como eu falei, vai te dar menu, vai te dar programas próprios, vai te dar interface GUI para você fazer o que você quiser. Então isso é algo importante de ser colocado. Não são coisas opostas, pelo contrário, é como se fosse algo construído um em cima do outro, vamos dizer assim. Não que necessariamente seja tão construído um em cima do outro, mas um completa o outro. Acho que é melhor dizer dessa forma. Um completa o outro. Então, pessoal, eu tentei explicar o máximo que eu pude. Não sei se ficou tão boa assim essa explicação, mas eu acho que deu para entender um pouco a diferença entre os dois e o porquê de eu preferir. Mas é claro, tudo é muito subjetivo. O fato de eu preferir e achar mais fácil não quer dizer que você necessariamente vai achar mais fácil o que você prefira. Você simplesmente pode usar um Desktop Environment tranquilamente. Algumas das pessoas que eu assisto, inclusive, tá? Até mesmo o próprio Jolino, que eu comentei agora há pouco no vídeo,
ele utiliza o Pop! OS, que é uma distro muito boa, que tem o Cosmic aí surgindo, e ele já disse que não tem o interesse de utilizar um Tile Window Manager, que não é para ele. Isso é perfeitamente normal, tá? Então não se sinta pressionado a utilizar ou a não utilizar, isso é algo que vai depender de você, tá? Não dos outros, até porque quem vai utilizar o seu sistema do dia a dia é você, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha dado para explicar alguma coisa. E deixa seu like aí, se inscreve no canal também, tá? Porque isso ajuda bastante, final do ano tá chegando aí. É isso. Até a próxima, pessoal.